Meu nome é Vitor e vou falar sobre segurança de rede. Como surgiu o termo segurança de rede? Veio de empresas e corporações a fim de manter seus dados seguros de pessoas indesejáveis. Desenvolveram várias formas de proteger seus dados. O que é segurança de rede? São métodos aplicados pelo administrador a fim de manter sua rede segura e evitar futuros problemas, podendo ser divididas em diversas áreas como firewall, VPN, proxy, criptografia de dados e IDS. Firewall. Firewall é como uma parede que protege seu computador de vírus, warnings e de invasão de pessoas indesejáveis. Seu funcionamento é atualizado para manter nossos dados pessoais seguros. Como surgiu o Firewall? Criado por Bell Labs através de Steve Bolivin e Bill Shexton. Foi desenvolvido em 1991 e teve seu primeiro lançamento em 1994. Olá, boa tarde. Eu sou João Vitor de Paiva e vou explicar um pouco sobre VPN e proxy. Vamos começar com VPN. O VPN é uma rede privada virtual que permite que os computadores, mesmo a longa distância ou geograficamente distantes, se conectem a uma mesma rede virtual. Essa protege o tráfego de dados de uma maneira onde os dados passam por um túnel indo de uma extremidade a outra, até que se desencapsulam de um protocolo, como o IPsec, que segue um caminho até referido destino, sendo assim uma rede criptografada relativamente segura. Seus custos podem ser vistos como insignificantes se comparados à segurança que ele gera. Bom, o VPN existe o pago e existe o gratuito. O gratuito praticamente quase todo mundo usa, o pago só alguns usam. Bom, o VPN é mesmo como se fosse uma rota que te traz para a internet, fazendo que você acesse o Google e o YouTube e o que for. Agora eu vou falar um pouco sobre como surgiu o VPN. A partir da necessidade de trocar dados de maneira confiável, o VPN foi criado, porque teve uma época que o... Mas para a gente falar de VPN, a gente precisa também começar falando um pouco sobre a criação da internet. Depois que criaram a internet, foi criada para ajudar um pouco do governo americano, pelo que eu estava lendo, e muitos hackers também começaram a invadir, então eles criaram o VPN e o VPN para facilitar a rota e ficar mais difícil às vezes as pessoas invadirem. E o VPN também ajuda pra caramba às vezes quem joga, quem quer fazer uma chamada de vídeo, quem quer fazer uma ligação. Por isso que o VPN é bastante importante quando vamos falar de redes, né? E agora eu vou falar um pouco sobre proxy. Ele permite que as máquinas tenham acesso externo à internet principalmente. Funciona como uma espécie de intermediário entre a aquisição de um cliente que será apresentado. Esse servidor proxy providencia até mesmo anonimato, segurança, etc. Além de diminuir o uso, a largura de banda, latência, pois que é requisitado é o proxy, não o servidor em si, armazenando cache quando o usuário solicita algo. O mesmo procura em seu cache caso possua. Fornece essa informação final ao usuário caso não possua. Ele apenas procura um servidor remoto, baixa em seu cache, salva e envia para o cliente. Bom, eu expliquei o proxy aqui agora. O proxy é como se ele pegasse e enviasse sua conexão como se fosse um computador gigante que possui todos os trecos lá, e desse computador ele te conecta à internet, né? E o VPN também tá aí, que existe a linha de código lá, que é o VPN. Aí de acordo com o seu VPN ele leva o proxy. Aí quando você usa o proxy te faz a conexão da internet. Quando eu não tinha uma conexão Wi-Fi, eu tentava conectar algum Wi-Fi aleatório, sempre aparecia que a gente podia conectar através do proxy. O proxy é como se fosse um roteador gigante, né? Eu vou falar um pouco também como foram surgidos os proxies. Ele surgiu com a necessidade de conectar computadores a uma rede LAN, à internet de maneira segura e rápida, através de um computador que maneiras e compartilharia sua conexão com as demais máquinas, agilizando e segurando um bom processo de compartilhamento e busca de dados. Foi mais bem desenvolvido pelo Marcus Hannum da DEC em seus meses posteriores. Então a necessidade é como se eles criassem foi basicamente o Wi-Fi, né? Que o seu computador ele acessa o roteador, que ele leva até o roteador,
e do seu roteador ele te conecta à internet, você consegue acessar o Google, você consegue acessar o que você quiser, relacionado de jogar, fazer uma ligação, mas você também não é necessariamente que você tem que não precisa de fio, tem vezes que você usa o cabo de Ethernet, que é o cabo, esqueci o nome do cabo agora, e você conecta o cabo e esse cabo ele deixa até a conexão um pouco mais rápido, né? Por causa que o Wi-Fi tem a questão de parede, tem a questão de água, não pode ficar perto de água, porque isso impede um pouco do sinal. Aí acaba que tem agora que lançou o 5G, minha internet é 5G, porém é só máquinas um pouco mais avançadas que conseguem conectar 5G. 5G ele consegue muito alcance, alcance não, a velocidade total da internet que é 200 MB, só que porém tem uma área um pouco menor que pode usar. Eu uso 2G, o 2G é a internet normal, boa também, e tem um pouco maior de alcance, né? Só que às vezes porta fechada, fica questão de outra parede e é, quando sua internet estiver fraca e você ficar do lado do seu roteador e você acha que você vai poder ter uma conexão melhor, isso é um mito completo. Por quê? Porque o corpo do ser humano, ele é composto por 70% de água. Ou seja, você ficar do lado do roteador pode até impedir o que sua conexão fica até um pouco mais lenta quando você for usar, porque 70% de água, o corpo é 70% de água, vai acabar que vai interferir bastante na sua conexão e você vai perder um pouco de desempenho na sua internet. É isso, muito obrigado e Bom falou. dia, meu nome é Thiago de Lima Barbosa e hoje eu vou apresentar para vocês a parte de IDS e criptografia de dados no nosso trabalho de segurança de redes. Bem, o que é IDS? IDS, primeiramente, é a sigla utilizada para Intrusion Detection System, ou sistema de detecção de intrusos. Sendo assim, o IDS se refere aos meios técnicos que uma empresa ou corporação usa, softwares, para detectar intrusos na rede. Mas como isso funciona, você me pergunta? O IDS funciona de uma maneira simples. Em 1984, dois especialistas criaram um sistema chamado IDS. Basicamente, IDS. Pensando em que o comportamento de um invasor é diferente do comportamento de um usuário legítimo. Sendo assim, o IDS funciona baseado em que o comportamento de uma pessoa que está invadindo a rede, que está se infiltrando nela, basicamente, é bem diferente da de um usuário legítimo. Sendo assim, o IDS analisa completamente a sua rede e a partir disso, ao ver um comportamento diferente de um usuário legítimo, ele simplesmente detecta esse usuário e envia informações para o administrador. Não podemos confundir com o seu outro funcionamento, que é o IDPS, que é o sistema de detecção de intrusos e de prevenção, que aí nesse ele bloqueia a pessoa que está invadindo também, já prevém que a pessoa invada. Bem, agora falando um pouquinho sobre criptografia de dados. Criptografia de dados é basicamente um meio que as pessoas utilizam para transmitir ou enviar mensagens de maneira que uma outra pessoa não consiga descobrir, a menos que ela tenha uma chave, que no caso pode ser simétrica, onde todo mundo tem acesso àquela chave. Pode ser, por exemplo, um jeito de transformar a mensagem em um código binário, código Morse, que são exemplos disso, ou assimétrica, onde existe uma chave pública, que é o que você consegue ver a mensagem criptografada, e a chave privada que a pessoa utiliza para descriptografar essa mensagem, que aí é um pouco mais complexo, que não entraremos aqui. Basicamente, como podemos ver na imagem a seguir, a mensagem, por exemplo, Hello World, ela sem estar criptografada, ela aparece apenas como Hello World, porém após passar um processo de criptografação, ela meio que se muda completamente, adicionam letras, características especiais, etc., de que modo que uma pessoa de fora não conseguiria ler. Porém, com a chave de descriptografar, outra pessoa conseguiria ler. Você pergunta, como surgiu a criptografia de dados? Bem, a criptografia de dados surgiu da necessidade de soldados, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, transmitir informações para os aliados. Sendo assim, eles criaram esse sistema de criptografia de dados
Quer dizer, sim, que meio que ele simplesmente passava essa mensagem, apenas pessoas da comunicação aliada conseguiriam entender e descobrir a verdade por trás da mensagem. Obviamente, a criptografia em si, sem ser de dados, existe há muito, muito tempo, data desde os períodos antigos, onde mensagens eram utilizadas com coisas diferentes, tintas diferentes, que você precisava passar outros materiais para descobrir a mensagem que estava escondida dentro de uma mensagem, mas isso já é uma coisa que não relaciona muito à tecnologia computacional. Foi o que deu origem a esse termo dentro da segurança de rede. Bem, muito obrigado por terem assistido o nosso trabalho, espero que tenham gostado, e é isso, obrigado.